Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, Informática para concursos. Hoje irei abordar é, referente ao edital a respeito de endereçamento IP. O que é o endereçamento IP? Primeira coisa que devemos saber referente ao endereçamento IP, que o endereçamento IP ele é composto pelo IP, que é o Internet Protocol. Estamos acostumados a colocarmos o endereço IP na máquina. Quando digitamos esse endereço, ele está relacionado ao endereçamento IP do protocolo versão 4. E também sabemos que no modelo do endereçamento TCP/IP temos um modelo de referência OSI e um modelo de referência TCP/IP, que ele é baseado em 4 camadas. Que também sabemos que no modelo endereçamento TCP/IP temos as classes A, B e C na versão 4. Também temos os endereços públicos e os endereços privados, que diferenciam do seguinte: os endereços públicos são os endereços os quais acessamos algum host fora na internet, e os endereços privados são os endereços que colocamos nas máquinas, os endereços IPv4 que colocamos nos hosts para conseguirmos acesso à internet. E também temos atualmente o endereço IPv4, que ele atingiu a capacidade máxima. Temos também conhecido como o endereço IPv6, que ele é uma nova forma de endereçamento IP, composto por 128 bits, e o endereçamento IPv4 composto por 32 bits. Também temos a máscara de subrede pelo número de bits, e o endereçamento IP ele é um número de 32 bits que identifica um host. Ou seja, no endereçamento IPv4 temos 4 octetos, e o total desses octetos eles consomem 32 bits. Então vamos aqui para o próximo slide. Nessa imagem temos aqui o modelo de referência OSI. Quando surgiu o modelo de referência OSI, ele foi aprimorado para o modelo de referência TCP/IP. Ou seja, no primeiro momento, no surgimento da internet, temos o modelo de referência OSI, que ele é composto por 7 camadas. Camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede e enlace física. A sequência certa das camadas ela é de baixo para cima. Ou seja, a camada de aplicação ela é a 7ª camada. Então temos a camada de rede, host, temos a camada de internet, temos a camada de transporte e temos a camada de aplicação. Esse é o modelo atual que usamos de referência. Mas temos que lembrar que o modelo TCP/IP ele surgiu referente ao modelo OSI. Foi construído o modelo conceitual OSI e foi aprimorado para o modelo TCP/IP. Aqui sabemos que aqui a gente tem o endereço IP versão 4, 192.168.0.1. No primeiro momento sabemos que ele é um endereço IP privado. E aqui a quantidade máxima de endereço IPv4 é 4.294.967.296 endereços. Essa é a quantidade máxima de hosts na versão 4. Então hoje temos a exaustão do IPv4, que é a capacidade máxima dos IPs já se esgotaram. Então quando adquirimos um bloco de endereço IP válido, porque essa exaustão ela é referente aos endereços IP válidos ou referente aos endereços públicos. Então, os endereços públicos eles já se esgotaram, porque quando um provedor de acesso ou alguma empresa adquire um bloco de endereço, também ele é conhecido como AS ou Sistema Autônomo. Então, o provedor adquire um bloco de endereços IPs e várias empresas, vários provedores adquiriram todos os blocos de endereço que atingiu a exaustão do IPv4. Então, aqui temos o endereço privado, que é o endereço 192.168.0.1, que utilizamos nas máquinas locais. E aqui temos um endereço IPv6, que é a nova forma de endereçamento, que ela possui 128 bits e ela também é de forma hexadecimal, de 0 a F. Então aqui temos a representação do endereço IPv6, e aqui ele é separado por pontos, e
os zeros são omitidos por 2 pontos. Então, quando temos 0000, podemos colocar 2 pontos que ele omite o 0. 2 pontos, 2 pontos que ele representa. Vamos saber que aqui havia vários zeros. Aqui voltamos novamente no modelo de referência OSI e modelo de referência TCP/IP. Se observarmos aqui o modelo OSI e o modelo TCP/IP, vimos que o modelo OSI referencial ele possui 7 camadas. E aqui no modelo TCP/IP a gente possui 4 camadas. Camada de rede, camada de interface, camada de rede, camada de transporte e aplicação. Então, quando se trata de serviços, por exemplo, temos o FTP, temos o Telnet, o DHCP, o HTTP, que roda na porta 80. Tratando de serviços, as aplicações rodam na camada de aplicação, ou na camada 7 do modelo referencial OSI, ou na camada 4 no modelo TCP/IP. Aqui temos a camada de transporte, que temos o protocolo TCP e o protocolo UDP. Temos a camada de rede, que é a camada do IP, da tabela ARP, do pacote ICMP, que é também conhecido como PING, e do GMPV. E aqui também temos a camada de interface de rede, que é a camada Ethernet. Ou seja, quando um computador comunica com outro, a informação, vamos falar agora de pacote. Então, quando um pacote é enviado para uma outra máquina, host 1 envia um pacote para o host 2, a aplicação, a seta vai de cima para baixo e depois de baixo para cima. Então, o pacote ele é desmembrado. Para um host comunicar com outro, o pacote ele é desmembrado, passa por todas as camadas e depois ele é montado novamente, que conhecemos também quando o pacote é desmembrado como o datagrama, a construção do pacote. Então, temos o modelo TCP/IP, o qual faz esse tipo de serviço. E aqui, quando falamos de endereçamento IP, temos as classes de IP e também já vimos que por qual motivo da gente colocar 192.168 nas máquinas, ou são 10.0. Então, nos endereços IPs V4, eles possuem as classes de IPs privados. O que seria isso? São os IPs que não são válidos na internet, os quais podemos utilizar nas redes internas, nas LANs, Local Area Network. Então, em toda a rede interna, a gente vai colocar endereços IPs privados, por exemplo, 192.168.01, 192.168.02. São endereços IPs privados, os quais não funcionam na internet. Mas as máquinas... Como que a máquina possui acesso à internet? Por meio do gateway. Então, por meio do gateway, conseguimos acesso à internet utilizando um IP privado, utilizando um recurso chamado NAT, o qual toda a rede... todo o backbone, toda a rede da empresa, ela representará apenas o endereço IP. Então, esse NAT, ele diz que todas as máquinas que participam dessa rede, elas possuem o endereço IP. Aí temos outros recursos no NAT, os quais poderemos fazer um redirecionamento de porta, ou se não algum outro tipo de serviço, rodando até mesmo dentro da empresa. Então, aqui temos a classe A, temos a classe B e temos a classe C. E aqui temos as classes de endereços IPs privados. Podemos usar qualquer intervalo de endereço desses aqui nas redes locais. Então vamos para o próximo slide. E aqui temos a imagem novamente. Temos a classe A, o início dela e o final dela. A classe B, o início e o final. E assim sucessivamente. E aqui temos algumas classes reservadas, por exemplo, a classe, quando falamos de loopback, localhost, 127.0.0.1, são os endereços IPs que são reservados para rodarmos alguma aplicação local na máquina. Então, existem os IPs reservados, existem os IPs privados, então aqui temos todas as classes de rede. Da 0 até a 240, que temos o total de endereço IP 255, 255, 255, 255, que é o endereço IP final. E aqui temos uma parte importante, porque quando configuramos a rede local, por exemplo, eu quero adicionar o endereço IP 192.168.01. Beleza, então 01. Então temos o endereço IP 01. Por que colocamos a máscara de subrede 255, 255, 255.0, ou se não 255, 255, 255, 128? Então, nessa tabela aqui, mostramos como
calculamos as máscaras de subrede. Então temos aqui 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. A soma disso dá 255. Por quê? Porque se levarmos 2 a 0 dá 1, 2 a 1 dá 2 e assim sucessivamente. 2 a 3, 2 a 1 dá 2, 2 a 2 dá 4. Então por isso que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então quando aqui tiramos um bit, então o que estamos falando? Que tiramos um bit, 128, a máscara de subrede ficará 255, 255, 128. Com isso, o que irá acontecer nesse cenário? Teremos o nosso primeiro endereço de rede, que é o 0, 255, 255, 255. Vamos falar assim, ó, 192.168.00 é o primeiro endereço de rede, e o endereço broadcast, utilizando essa máscara com o final 128, ele é o 127. Ou seja, temos uma rede do 0 ao 127, que temos 128 endereços. Então poderemos ter endereço IP 192.168.01 até o 192.168.0.126. E o que acontece se tivermos uma outra rede com essa máscara de subrede? Se eu colocar o 92.168.0.130, será que essa rede comunicará com essa? Não comunicará, porque quando fazemos isso, estamos dividindo a rede ao meio. Então aqui temos duas redes. Temos uma rede que começa do 0 ao 127 e temos uma rede que começa do temos uma outra rede que vai começar do 130 até o 255. Então aqui conseguimos dividir a rede ao meio. Então aqui temos da mesma forma. Se eu quero utilizar a máscara de subrede 192, o que é o 192? Eu pego aqui mais um bit, então 128 mais 64, 192. Com isso, aumentamos o número de rede e diminuímos o número de host. Essa é a ideia. Então cada bit que aumentamos aqui, estamos aumentando o número de rede e diminuindo o número de hosts. Agora uma pergunta interessante: é possível termos um endereço IP com final 0? É possível. Por quê? Porque se eu dobrar, por exemplo, se aqui eu estou aumentando o número de redes, por exemplo, eu deixo 255, 255, 2540, ao invés de possuirmos 256 endereços, eu vou dobrar para 512. Com isso, se a rede começa no 00, 192.168.10, ele vai ser um endereço IP, ou seja, um endereço IP terminado com 0, ele vai ser um endereço IP válido, ele não vai ser mais um endereço de rede. Então essa é a função dessa tabela aqui para o cálculo da máscara de subrede. Então pessoal, eu agradeço, passei alguns conceitos da tabela do modelo OSI, do modelo TCP/IP, os cálculos de máscara de subrede e alguns conceitos. Sigam o canal, curtam e compartilhem. Muito obrigado e até mais.